Olá, queridos irmãos e irmãs, 9 de março, terça-feira da terceira semana da Quaresma. O evangelho que nos é proposto é Mateus capítulo 18, versículos do 21 ao 35, que nos dizem o seguinte: Naquele tempo, Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou: Senhor, quantas vezes devo perdoar se meu irmão pecar contra mim? Até 7 vezes? Jesus respondeu: Não te digo até 7 vezes, mas até 70 vezes 7, porque o reino dos céus é como um rei que resolveu acertar as contas com seus empregados. Quando começou o acerto, trouxeram-lhe um que devia uma enorme fortuna. Como o empregado não tivesse com que pagar, o patrão mandou que fosse vendido como escravo, junto com a mulher e os filhos e tudo o que possuía, para que pagasse a dívida. O empregado, porém, caiu aos pés do patrão e, prostrado, suplicava: Dá-me um prazo, e eu te pagarei tudo. Diante disso, o patrão teve compaixão, soltou o empregado e perdoou-lhe a dívida. Ao sair dali, aquele empregado encontrou um dos seus companheiros que lhe devia apenas 100 moedas. Ele o agarrou e começou a sufocá-lo, dizendo: Paga o que me deves. O companheiro caiu aos seus pés e suplicava: Dá-me um prazo e eu te pagarei. Mas o empregado não quis saber disso. Saiu e mandou jogá-lo na prisão até que pagasse o que devia. Vendo o que havia acontecido, os outros empregados ficaram muito tristes e procuraram o patrão e lhe contaram tudo. Então o patrão mandou chamá-lo e lhe disse: Empregado perverso, eu te perdoei toda a tua dívida, porque tu me suplicaste. Não devias tu também ter compaixão do teu companheiro, como eu tive compaixão de ti? O patrão indignou-se e mandou entregar aquele empregado aos torturadores até que pagasse toda a sua dívida. É assim que o meu Pai, que está nos céus, fará convosco, se cada um não perdoar de coração o seu irmão. Uma palavra extremamente instigante é o que nos revela o evangelho de hoje. Primeiro, perdoar 70 vezes 7. Havia uma lenda, podemos dizer assim, um adágio, de que o justo pecava 7 vezes ao dia. Se o justo peca 7 vezes ao dia, era mais ou menos aquilo que se esperava que alguém pecasse contra o outro, 7 vezes ao dia. Portanto, havia esse preceito de que até 7 vezes a pessoa poderia perdoar alguém no decorrer do dia. Jesus vai usar a expressão 70 vezes 7, ou seja, sempre. Nós nunca devemos negar a quem realmente está arrependido o nosso perdão. E aí ele utiliza esta parábola, bastante conhecida, de um rei que vai ajustar as contas com seus empregados e tem chama que deve uma fortuna imensa. Ele o perdoa porque tem compaixão. Aqui a palavrinha mágica característica das ações de Jesus aparece. Sentir compaixão. Eu me coloco no lugar do outro, eu sinto a dor do outro, eu estou no lugar do outro. Isso facilita no processo de perdão. Sentir compaixão. E perdoa a dívida. Mal saiu dali aquele homem, e aqui entenda uma coisa, é a nossa relação com Deus. Devemos muito a Deus e constantemente pedimos perdão a Deus. Mal saiu o homem da presença do rei, que é Deus, ele encontra alguém que lhe deve uma miséria. É uma quantia irrisória. O que o homem faz? Paga o que me deves. Ele pede compaixão ao patrão, mas não tem a mesma atitude com quem lhe deve. E aqui a questão é muito simples, de ser compreendida. Como é que eu posso pedir perdão a Deus diante dos meus grandes pecados e muitas vezes não estou disposto a perdoar os meus irmãos que querem o meu perdão? Aqui entenda uma situação. Há pessoas que não pedem o nosso perdão. Há pessoas
que perdem o nosso perdão. São duas situações diferentes. A quem me pede o perdão, eu tenho a missão de perdoar. A quem não me pede, isso não quer dizer que eu não vou perdoar. Eu vou perdoar também. Eu sou chamado a perdoar essa pessoa. Mas ela não me pediu. Aqui nós reportamos ao filho pródigo, né? Ele volta ao pai, não porque ele está arrependido, na minha visão, tá? Isso é uma interpretação minha. Ele não volta porque ele está arrependido, ele volta porque está passando necessidade. E mesmo assim, o pai o perdoa. Aqui é similar. Uma pessoa pode... Por que eu falo dessa questão, gente? É algo extremamente importante vocês compreenderem isso. Quem concede o perdão se livra do mal. A falta de perdão é um mal, é como se fosse um câncer na alma da pessoa. Porque veja bem, quem me prejudicou, quem me ofendeu, não está nem aí para mim. Eu é que vou ficar com o ônus se eu não perdoar. Eu que vou ficar com aquele sentimento negativo, aquela coisa corroendo dentro de mim, aquele desejo de vingança, aquele desejo de que o outro sofra aquilo que ele me fez sofrer. Ele não está nem aí. Entendem? Por isso que Jesus fala que o perdão é libertador. Porque a partir do momento que eu perdoo alguém, eu me liberto daquele sentimento negativo que está dentro de mim. O perdão é muito mais benéfico para quem concede do que quem recebe. Lógico, se a pessoa está pedindo perdão, é porque ela sentiu na sua consciência de que ela causou um dano a alguém. Então ela está arrependida. Então ela vai lá e pede perdão. A partir do momento que a pessoa que ela ofendeu lhe concedeu o perdão, ela vai ficar em paz com ela mesma. Aquele que não pediu perdão, não está nem aí. Agora, aquele que concede o perdão nos dois casos, ele se liberta daquela falta de perdão, daquele sentimento extremamente negativo que está dentro do seu coração. Por isso que somos chamados a perdoar. Ah, padre, mas perdoar é difícil. Concordo plenamente. Mas se você não vai fazer isso pelo outro, faça por você. Porque a partir do momento que você concede esse perdão, você se livra disso dentro de você. É como se você jogasse para fora. Por isso que o perdão é extremamente benéfico. Por isso que Jesus constantemente fala de amor e perdão. E o meio, compaixão. Sente compaixão de quem sofre aquele que ama. Aquele que não ama não sente compaixão. Ele não se coloca no lugar do outro. Certo? Por que hoje as pessoas têm uma grande dificuldade de se colocar no lugar das outras? Porque elas não amam. Essa é a verdade. Elas se amam muito mais do que amam o outro. Então o que acontece? Elas não conseguem sentir empatia pelo outro, elas não conseguem sentir compaixão pelo outro. Porque amam um pouco. Por isso que tem tanta gente que tem dificuldade de perdoar também. A quem muito se ama, muito se perdoa. A quem pouco se ama, pouco se perdoa. É que hoje a nossa sociedade, ela como é que eu poderia dizer? Ela propicia o individualismo. As pessoas hoje só pensam nelas, elas não pensam nos outros. Vê essa questão da pandemia, gente. Quanta gente não sai por aí sem máscara, faz aglomeração social, vai em festa clandestina, faz o diabo a quatro. Ora, ela não entende que ela fazendo isso, ela vai contrair o vírus, que pode ser até que não cause nenhum dano para ela, mas ela vai voltar para casa, onde ela vive com outras pessoas, e ela vai levar o vírus para dentro de casa. Difícil hoje nós encontrarmos uma casa que não tem um idoso ou uma criança. É extremamente difícil. Portanto, as pessoas não pensam nos outros. Por isso que a nossa sociedade está do jeito que está. Somos chamados, queridos irmãos e irmãs, a perdoar. O perdão e o amor são a chave da felicidade. Aquele que muito ama, muito perdoa. E quem muito perdoa, não tem câncer na sua alma. Volto a dizer, a falta de perdão é o câncer da nossa alma. Vai comendo, vai instigando, vai aquela coisa que vai destruindo-nos por dentro. Por isso, irmãos e irmãs, perdoem por vocês. Porque a partir do momento que vocês perdoarem,
vocês vão sentir uma sensação de liberdade que é algo indiscutível. Portanto, perdoem. Um grande abraço, até amanhã, se Deus quiser. Tchau.